Nas décadas de 80 e 90, o grande desafio da sociedade brasileira era vencer a inflação, mais de 300% ao ano. Era impossível planejar a vida. O dinheiro não tinha valor nenhum. Vários planos econômicos surgiram, verdadeiras aventuras. O Plano Sarney, o Plano Bresser, o Plano Bresser I, o fatídico Plano Collor. Aí quando Itamar Franco assumiu no lugar de Collor, com o aprendizado dos fracassos anteriores, eles perceberam que não adiantava. Se fosse assim, uma moeda forte por decreto, bastava colocar um cruzeiro compra $50, nós teríamos a moeda mais forte do mundo. Eles criaram o Plano Real, mas algo feito passo a passo. Primeiro veio a URV, que uns dizem que é a unidade relativa de valores, outros dizem que é a unidade real de valores, mas a URV foi indexada ao dólar. Ou seja, $1, uma URV. Ela não desvalorizava. Enquanto a nossa moeda, o cruzeiro, continuava naquela inflação. Na prática, a URV se tornou a moeda nacional. Lula, o PT, enlouqueceram com isso, porque perceberam a possibilidade de dar certo. E se realmente o Brasil se livrasse da inflação, como eles se elegeriam? Recupero era o ministro do Itamar, era o homem da moda. Só que num ataque de vaidade, sem perceber um microfone ligado, ele falou bobagem e caiu. Quando caiu, FHC assumiu o seu lugar. Aí então Lula enlouqueceu, eles criticavam o Plano Real de todas as formas. Não estavam nem aí se daria certo ou não. Para eles, o interesse político deles não poderia dar certo. Seria o túmulo temporário nas pretensões de se eleger. Itamar saiu, lógico. O grande medo de Lula aconteceu e disputou a eleição com o FHC e perdeu. No primeiro mandato de Fernando Henrique, a URV se tornou real. Mas mesmo assim era complicado. Não se muda uma história de inflação de uma hora para a noite. Então foram obrigados a pedir empréstimo ao FMI. Um empréstimo para estabilizar as contas e pagar em parcelas. As parcelas estavam sendo pagas pontualmente quando Lula assumiu. Então, os primeiros atos de Lula foram pagar as parcelas restantes com o dinheiro do caixa, porque ele recém tinha assumido, e sair na mídia dizendo que pagou a dívida externa do Brasil e o povo acreditou. A dívida externa do Brasil existe até hoje. É tanto zero que se a gente for calcular, não existe, eu acho que não existe esse dinheiro circulando. Mas ela está aí, é uma velha brincadeira. Quem deve faz de conta que vai pagar, o credor faz de conta que vai receber. E o mais cômico foi que Lula, quando percebeu que com a inflação estabilizada era mais fácil de administrar, disse que ele foi o responsável de arrumar as contas. Simplesmente no governo Lula não se falava em plano real. Lula, ao assumir, tinha um plano a longo prazo, criar o Partidão. Então existiria o PT do Lulinha Legal e o Partidão, que se perpetuaria no poder por anos. Ele tinha claro viés político socialista.
Só que para conseguir alcançar o objetivo, ele precisaria do apoio do legislativo e do judiciário. Aí o Brasil, que sempre foi um país de 3 poderes, que governar era negociação, passou a ser o país do corporativismo. Acabou a negociação entre os poderes. Era o eu te ajudo, tu não me atrapalha. Criaram-se acordos. Os poderes agiam livremente, trabalhando de acordo com seus interesses. Aí Lula fatiou todas as estatais e dividiu entre os partidos um presentinho. Liberou geral a corrupção, mas com um detalhe. Toda negociata que acontecesse, uma porcentagem boa era para o partidão, que com esse dinheiro conseguiria se manter. Apesar de toda a inflação, na época do militarismo, eles bateram em cima de problemas básicos para a população: energia e gás. Construíram a Itaipu binacional. Agora, ninguém entende, poxa, o Rio Paraná nasce no Brasil, tem uma grande extensão pelo nosso território. Por que foram construir justamente na fronteira com o Paraguai? Porque é uma questão técnica. A hidrelétrica tem que ser colocada no local onde o rio, as águas têm uma maior velocidade. E justamente ali, em Foz do Iguaçu, fronteira com Ciudad del Este, era o ponto ideal. Tanto que a velocidade da água vinha com uma força, batia nas pedras e fazia sons. Itaipu quer dizer pedra que canta. O Paraguai não tinha interesse nenhum em construir, então foi feito um acordo. O Brasil construiria Itaipu. Metade das turbinas no lado brasileiro, outra metade no lado guarani. Só que todas as turbinas da Itaipu mal davam para a região sul do Brasil. E metade de uma turbina era o suficiente para o Paraguai. Então o acordo foi: o Paraguai venderia o excedente para o Brasil a preço de custo para pagar a sua parte na obra. Foi feito um contrato de longos anos. A coisa funcionou muito bem, tanto que o Paraguai se tornou o maior exportador de energia elétrica do mundo. Quando Lula assumiu, quebrou o contrato e autorizou que o Paraguai cobrasse dessa energia o quanto quisesse. Resultado, hoje pagamos absurdos pela luz. A Bolívia sempre teve reservas impressionantes de gás. Esse gás era necessário para o Brasil. Só que a Bolívia queria vender o seu gás para nós, mas não queria investir. Os militares fizeram o mesmo acordo. Construíram quilômetros e quilômetros de tubulações. Imagine o gás sair da Bolívia e chega aqui para nós. Investiram milhões pensando no futuro. E o acordo foi feito. O gás que a Bolívia venderia para o Brasil até ela reembolsar o país pelas obras realizadas em seu território seria a preço de custo. O PT terminou com esse contrato e autorizou a Bolívia a cobrar o quanto quisesse. Hoje, a gente não tem reserva de gás, porque nada foi investido na extração.
e o brasileiro paga uma fortuna por um único tubo, um único botijão para acender o fogãozinho de sua casa. Enquanto gastava fortunas em países como Cuba, o exemplo maior do absurdo, o caminhão de dinheiro investido no porto de Mariel a fundo perdido, Cuba jamais pagará essa conta ao BNDES. O PT alegava que fazia esses investimentos para dar emprego aos brasileiros, pois os brasileiros iam lá trabalhar. Trabalhar para quem? Para o Aécio, Odebrecht, Andrade Gutierrez, as queridinhas. Mas, poxa, os nossos portos estão sucateados. Para que dar emprego para brasileiro lá em Cuba, se seria muito mais perto investir aquela fortuna nos nossos portos? E além de garantir trabalho para nossa gente, melhorar o escoamento da produção. E também incentivar que outros navios, principalmente os de turismo, viessem para cá pagando menos para ficar ancorados e tendo um serviço melhor. O PT não investiu absolutamente nada aqui. Ele só dava prioridade, apoiava os países socialistas para ter o seu apoio político internacional. O lulismo vivia de marketing. Virou a administração das pedras fundamentais. Inaugurava e não concluía. Exemplo, energia eólica no Nordeste. A Dilma foi lá, falou, mostrou as torres, o povo nordestino terá luz na sua casinha, mostrava ali uma casinha com uma lampadinha acesa e uma geladeirinha velha, fez uma baita de uma propaganda. Eu conheço o local, pode ir lá. Realmente, as torres estão lá. Só que não existe os cabos, não tem a rede de transmissão. O mesmo vale para o Rio São Francisco. Aquela obra maravilhosa aparecia na televisão, nossa, o PT realizando. Eu fui conhecer. Peguem assim, uma extensão de 100 quilômetros, eles construíram apenas 20 e faziam toda a propaganda sobre aqueles 20 quilômetros, dando a entender que era o total que estava acontecendo. A obra está parada, não chegou a 50%. E caminhões de dinheiro foram jogados. Claro, sem esquecer a parcelinha do PT. E na educação? Na educação, nunca teve tanto pobre na faculdade. Realmente. Eles abriram o leque para que surgissem não faculdades, fábricas de diplomas, e incentivaram a entrada de todos nessas faculdades. Só que não divulgam o número de formandos. Não chega a 15% os que conseguem se formar. E o mais impressionante, esse número é igual ao número de formandos que tínhamos antes do lulismo, só que a qualidade era melhor. Porque hoje o aluno sai da faculdade e não tem condições de conseguir emprego, e não tem formação. Por incrível que pareça, tem vagas nas empresas que são preenchidas por gente de fora. Que o formando brasileiro não é profissional capacitado. E aí se fala de professores que têm que ensinar, tem que ter liberdade, só que na verdade são doutrinadores. E essa história que eu estou falando, eles não falam na sala de aula para o aluno. Então, resumindo, o que o Brasil ganha com Bolsonaro? O cara nem começou a governar, mas uma certeza tem. Nós nos livramos do PT. Se Bolsonaro é o remédio, não se sabe.
mas PT era a doença.